E aí, pessoal, mais um mergulho profundo aqui do The Deep Dive com a gente. Hoje a gente vai desvendar os tratamentos pro autismo. Hum, Essa busca, a gente sabe, pode ser um baita desafio, né? Nossa, total. É um turbilhão de informações, sabe? A gente se perde fácil, né? Separar o que realmente funciona do que só promete. Exato. E é para isso que a gente está aqui. Isso. A gente tem um guia incrível para essa missão. O livro Tratamentos do Espectro Autista. Evidências Científicas e Pseudociência, da editora Walden Quattro. Né? Inclusive, fica a dica, a Walden Quattro tem vários livros gratuitos disponíveis online. Ah, que bacana. Eles democratizam o acesso à informação científica. Democratizar o acesso é essencial, né? Principalmente quando falamos da saúde dos nossos pequenos, né? Nossa, com certeza. Saúde das crianças em primeiro lugar. E falando em informação, você sabia que lá em 2018, no ZEUA, a estimativa era de 1 em cada 59 crianças diagnosticadas com autismo. Caramba. É um número que não dá para ignorar, né? Esse é um momento que está querendo de combo. E aqui no Brasil, a gente vê essa prevalência aumentando também. É mesmo. Então fica a pergunta, né? Quais tratamentos realmente funcionam? O que a ciência tem a dizer sobre isso? Ótima pergunta. Mas antes de mergulhar de cabeça nos tratamentos, acho importante a gente entender melhor o que é o autismo em si, né? Verdade. Vamos começar pelo básico, então. O que é o transtorno do espectro autista? O famoso TIA. O TIA é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele afeta o desenvolvimento do sistema nervoso, impactando a maneira como a criança se comunica, interage com o mundo e aprende. O manual que a gente usa para diagnóstico, o DSM-V, descreve o autismo como um conjunto de características, né? Sim. Dificuldades na comunicação social, na interação social e a presença de padrões de comportamento repetitivo. E aí que mora o drama para muitos pais, né? Receber o diagnóstico e se deparar com um monte de opções de tratamento, cada um prometendo resultados incríveis. É muita informação, muita promessa, e no fim fica aquela dúvida, como se der reto ou será preço. Parece que você tá perdido no meio de um labirinto, sabe? Com várias placas apontando para direções diferentes. Você sem saber qual te leva à saída. É mesmo? A gente precisa se agarrar à bússola da ciência, e essa bússola se chama Prática Psicológica Baseada em Evidências, a PPBE. PPB, nossa, parece complicado. Mas não é não. Imagina a PPBE como um filtro que separa o joio do trigo. Ela usa a ciência para analisar a eficácia dos tratamentos, mostrando o que realmente funciona e o que não passa de especulação. Com a PPBE, a gente consegue ter mais segurança na hora de escolher o tratamento. Então a PPBE seria o nosso GPS, nesse labirinto de informações mostrando o caminho mais seguro a seguir. Exatamente. Gostei da analogia. E quais seriam os tratamentos que já têm a aprovação desse GPS? Os queridinhos da ciência, digamos assim. Um dos tratamentos com maior respaldo científico é a análise do comportamento aplicada, a famosa ABA. A ABA, certo? A ABA se baseia nos princípios do comportamento humano, entendendo como o ambiente influencia o comportamento da criança. A partir daí, a gente desenvolve estratégias para ensinar novas habilidades, reduzir comportamentos desafiadores e ajudar a criança a se comunicar e interagir melhor com o mundo. E a ABA tem apresentado bons resultados, a gente vê muita gente falando sobre ela, mas queria entender como ela funciona na prática. Sim, a ABA é um dos tratamentos mais estudados e com resultados mais consistentes no tratamento do autismo. Legal. Mas é importante lembrar, cada criança é única. Isso é verdade. O que funciona para uma pode não funcionar para outra. Cada caso é um caso. O processo de escolha do tratamento ideal é sempre individualizado. Com certeza. Cada criança tem o seu próprio ritmo, suas próprias necessidades. É. E além da IBE, que outros tratamentos com suporte científico a gente pode destacar? A gente tem a comunicação alternativa aumentada, a CIA, A CIA. que é uma ferramenta incrível para crianças que têm dificuldades de fala. A CIA usa recursos visuais como figuras, símbolos, gestos e até tablets Legal. para ajudar a criança a se comunicar e se expressar. Então a CIA abre um novo canal de comunicação, permitindo que a criança se conecte com o mundo de uma forma diferente. Exatamente. E o legal da CIA é que ela se adapta às necessidades de cada criança. Que bacana. E falando em adaptação, temos também o TSSA, O TSIA. um programa educacional estruturado que busca organizar o ambiente e as atividades, facilitando o aprendizado da criança com autismo. Que conta esse a que CIA faz isso? Ele usa recursos visuais, rotinas previsíveis e organização espacial para que a criança se sinta mais segura e compreenda melhor o que se espera dela. Imagine um ambiente onde tudo tem seu lugar, onde a rotina é clara e previsível. Isso ajuda a criança a se orientar e a diminuir a ansiedade. Faz todo sentido. E a gente sabe que a ansiedade pode ser um grande desafio para muitas crianças com autismo. É verdade.
Mas, infelizmente, nem tudo são flores, né? Apesar de termos tratamentos eficazes, muitos pais acabam buscando alternativas que não têm comprovação científica. Infelizmente, sim. Por que isso acontece? O que leva os pais a essa busca por tratamentos sem suporte? Eu acho que a gente pode pensar em 2 grandes fatores, sabe? Primeiro, a angústia do diagnóstico. É difícil receber a notícia de que seu filho tem uma condição que exige cuidados especiais. Sim. É natural que os pais busquem por respostas para uma solução rápida e definitiva para o problema, né? A gente quer logo resolver, né? E aí, muitas vezes, a esperança fala mais alto que a razão, levando à busca por alternativas que prometem o que a ciência ainda não pode oferecer. Entendi. E o segundo fator? O segundo fator está relacionado à falta de conhecimento ou à dificuldade de acesso aos tratamentos com suporte empírico. Muitos pais simplesmente desconhecem a existência desses tratamentos ou não têm acesso a eles, seja pela falta de profissionais qualificados na sua região, pelo alto custo, pela longa fila de espera. A gente sabe que a realidade não é fácil, né? Infelizmente, não. É como se os pais estivessem sedentos por água no deserto e, diante da falta de um oásis, se arriscassem a beber de qualquer poça d'água que encontrassem pelo caminho. É uma boa analogia. Sem saber se aquela água é potável, né? Se pode fazer mal à saúde. É isso aí. E quais são os tratamentos sem suporte que são mais procurados pelos pais? No livro, eles são divididos em categorias, certo? Isso mesmo. No livro, eles organizam os tratamentos sem suporte em 3 blocos: alerta vermelho, biologicamente questionáveis e promessas e incertezas. Essa divisão ajuda a entender o nível de risco, sabe? E a fragilidade das evidências que sustentam cada tratamento. Parece bem didático. E quais tratamentos estão no bloco alerta vermelho? Imaginem que sejam os mais perigosos, né? Exatamente. O bloco alerta vermelho reúne tratamentos que não só carecem de evidências científicas, como também podem ser extremamente prejudiciais à saúde da criança. Um exemplo é a holding therapy, uma terapia que se baseia na contenção física da criança, Meu Deus. com o objetivo de promover o contato visual e a interação. Caramba. Essa terapia, no entanto, tem sido associada a diversos casos de trauma psicológico. Nossa. E até mesmo de morte. Que perigo! É assustador pensar que pais, em busca de ajudar seus filhos, possam acabar submetendo-os a práticas tão invasivas e perigosas. É preciso alertar sobre os riscos da holding therapy, com certeza. A contenção física não é o caminho para o desenvolvimento da criança com autismo. De jeito nenhum. E outro tratamento que acende o alerta vermelho é a comunicação facilitada. Ah, sim! Essa técnica parte da ideia de que a pessoa com autismo, mesmo sem fala, consegue se comunicar através de um teclado ou outro dispositivo com a ajuda de um facilitador. Isso. Mas, na verdade, quem está controlando a comunicação é o próprio facilitador, e não a pessoa com autismo. É como se a pessoa com autismo estivesse sendo usada como um fantoche, sem ter voz própria. Que triste. E além do risco de manipulação, a comunicação facilitada também pode gerar falsas expectativas nos pais, né? Que acreditam não estar comunicando com os seus filhos, quando na verdade estão apenas ouvindo a voz do facilitador. Exatamente. A gente precisa ter muito cuidado com essas falsas promessas. Que podem acabar atrapalhando o real desenvolvimento da criança. Com certeza. É por isso que é tão importante a gente se informar, buscar fontes confiáveis e conversar com profissionais qualificados. Essencial. E, falando em tratamentos questionáveis, o que podemos dizer sobre o bloco biologicamente questionáveis? Nesse bloco, a gente tem tratamentos que se baseiam em teorias que não têm comprovação científica e que podem até trazer riscos à saúde. Um exemplo clássico é a dieta sem glúten e caseína. Ah, essa dieta é famosa. Mas qual é a teoria por trás dela? E por que ela é tão questionada? A ideia é que o glúten e a caseína, proteínas presentes no trigo e no leite, seriam prejudiciais para pessoas com autismo, afetando o desenvolvimento cerebral. Só que essa teoria não tem nenhuma comprovação científica. Mas e se a criança realmente tiver alergia ou intolerância ao glúten ou caseína? Nesse caso, a dieta não seria benéfica. Sim, se houver um diagnóstico médico de alergia ou intolerância, a dieta restritiva é importante para a saúde da criança. Mas é fundamental diferenciar a alergia, que é uma condição médica, da teoria de que o glúten e a caseína causam autismo, o que não tem base científica. Certo. E, vai lembrar, a dieta sem glúten e caseína, quando feita sem necessidade, pode causar deficiências nutricionais, que é prejudicial para o desenvolvimento da criança. É como se a gente estivesse tentando apagar um incêndio com gasolina, né? Uma boa analogia. Pode até parecer que está resolvendo o problema, mas na verdade está piorando a situação. Exatamente. E além da dieta sem glúten e caseína, temos outros tratamentos nesse bloco que também acendem um alerta. Quais?
como o uso da secretina, um medicamento que já foi bastante popular, mas que se mostrou ineficaz para o tratamento do autismo. A secretina. A secretina é um hormônio que atua na digestão, mas não há evidências de que ele tenha qualquer efeito sobre os sintomas do autismo. E para piorar, o uso da secretina pode ter efeitos colaterais desagradáveis. E a quelação? Essa eu já ouvi falar bastante. Ah, sim. Parece até um negócio meio radical. A quelação é um procedimento médico que remove metais pesados do organismo, como chumbo e mercúrio. Certo. É usado em casos de intoxicação, Ah, mas não há evidências de que seja eficaz para o tratamento do autismo. entendi. A teoria é de que o acúmulo de metais pesados no organismo seria um dos fatores causadores do autismo. Mas isso não tem comprovação científica. Mas e se a criança realmente tiver intoxicação por metais pesados, aí aquela ação não seria indicada? Sim, em casos de intoxicação comprovada, aquela ação é necessária e eficaz. Mas é preciso ter um diagnóstico médico que confirme a intoxicação, Certo. o que não é o caso da maioria das crianças com autismo. Entendi. E, como qualquer procedimento médico, aquela ação tem seus riscos. Correto. Reações alérgicas, problemas renais e, em casos mais graves, até mesmo a morte. Caramba, é sério mesmo. A gente vê como é importante ter cautela e buscar informação de qualidade Sim. antes de submeter nossos filhos a qualquer tratamento. E para fechar nosso papo sobre tratamento sem suporte, vamos ao último bloco. Promessas e incertezas. O que podemos dizer sobre eles? Nesse bloco, temos tratamentos que, apesar de não terem sua eficácia comprovada, ainda estão sendo estudados e geram muitas dúvidas e expectativas. Um exemplo é a oxigenoterapia hiperbárica. Oxigenoterapia hiperbárica. Parece coisa de filme de ficção científica. O que é isso? É um tratamento que consiste em respirar oxigênio puro em uma câmara pressurizada. É usado para tratar feridas, infecções graves, intoxicação por monóxido de carbono. Certo. Mas no caso do autismo, as evidências ainda são muito fracas. Alguns estudos sugerem que pode ter efeitos positivos em alguns sintomas, mas nada conclusivo. Ou seja, ainda não podemos bater o martelo e dizer que a oxigenoterapia hiperbárica é eficaz para o tratamento do autismo, certo? Exatamente. É preciso cautela e mais pesquisas para termos certeza sobre seus efeitos. E a suplementação de vitamina D. Já ouvi dizer que a vitamina D é boa para tudo, inclusive para o autismo. A vitamina D é importante para o organismo, isso é verdade. Yeah. Ela atua na absorção de cálcio, no fortalecimento dos ossos, na imunidade. E existem estudos que apontam para uma possível relação entre a deficiência de vitamina D e o autismo. Mas, assim como na oxigenoterapia hiperbárica, as evidências ainda são inconclusivas. Ou seja, não podemos sair por aí receitando vitamina D para todas as crianças com autismo, né? Exatamente. É preciso cautela, avaliar cada caso individualmente e ter a orientação de um profissional de saúde. E vale lembrar, o excesso de vitamina D também pode ser prejudicial. E a suplementação de ômega 3? Ah, sim. Essa também está na moda, né? Dizem que faz maravilhas para o cérebro. Ômega 3 é um ácido graxo essencial encontrado em peixes como salmão e atum. Certo. Ele realmente traz benefícios para a saúde cardiovascular, cerebral e imunológica. E existem estudos que sugerem que suplementação de ômega 3 pode ter efeitos positivos em alguns sintomas do autismo. Quais, por exemplo? Como a melhora da comunicação e da atenção. Mas imagino que ainda não tenhamos evidências suficientes para afirmar que o ômega 3 é um tratamento eficaz para o autismo, certo? Correto. As pesquisas ainda estão em andamento e, como nos outros tratamentos que já mencionamos, é preciso cautela na hora de interpretar os resultados e de fazer recomendações. E a modulação da microbiota intestinal? Essa é outra que tem ganhado bastante espaço ultimamente. É mesmo. Parece que o nosso intestino tem mais segredos do que a gente imagina. A microbiota intestinal, ou seja, o conjunto de micro-organismos que habitam o nosso intestino, tem se mostrado um fator importante para a saúde em geral. Ela influencia o sistema imunológico, o metabolismo, a absorção de nutrientes. E existem estudos que sugerem que a modulação da microbiota intestinal através do uso de probióticos, prebióticos ou o transplante de microbiota fecal Nossa. pode ter efeitos positivos em alguns sintomas do autismo, Interessante. como a melhora da comunicação e do comportamento. Mas imagino que ainda seja cedo para afirmar que a modulação da microbiota intestinal é um tratamento eficaz para o autismo, né? Sem dúvida. As pesquisas estão em fase inicial e precisamos de mais estudos para termos certeza sobre seus efeitos e sobre a segurança desses procedimentos a longo prazo. É verdade. A ciência avança no seu ritmo e a gente precisa respeitar esse processo. Com certeza. Mas o que a gente já pode afirmar com certeza é que a informação é a nossa melhor arma na luta contra a desinformação e os tratamentos sem suporte. Sem dúvida. É fundamental se informar,
buscar fontes confiáveis e conversar com profissionais qualificados. Concordo plenamente. A informação de qualidade é essencial para que os pais se sintam seguros e empoderados para fazer as melhores escolhas para seus filhos. É isso aí. E é isso que a gente busca fazer aqui no The Deep Dive. Trazer informação de qualidade baseada em evidências científicas. Isso. Para ajudar as famílias a navegar pelo complexo mundo do autismo. Com certeza. E aí, pessoal, de volta ao The Deep Dive. Na primeira parte, a gente desvendou alguns mistérios sobre os tratamentos para o autismo. Falamos do que a ciência apoia e o que, bem, deixa a desejar. Mas a gente sabe que na prática a coisa pode ser bem mais complexa do que parece, né? Pois é. Imagina a cabeça dos pais tendo que lidar com tanta informação, tanta expectativa e a responsabilidade de tomar a melhor decisão para o seu filho. Deve ser um turbilhão de emoções. Com certeza. É nesse momento que a gente precisa ter muito cuidado para não se perder no meio de tantas promessas. É fácil cair na armadilha de tratamentos milagrosos, principalmente quando a gente está fragilizado e com o coração na mão. Verdade. É como se qualquer luzinha no fim do túnel parecesse a solução, mesmo que essa luz seja só um vagalume. E aí, como os pais podem se proteger dessas falsas promessas? Como tomar decisões mais conscientes em relação ao tratamento dos seus filhos? O primeiro passo é se informar. Buscar fontes confiáveis, conversar com profissionais qualificados e entender que o autismo não é uma doença a ser curada, mas sim uma condição que faz parte da identidade da pessoa. E cada pessoa com autismo é única, com suas próprias características, necessidades e potencialidades. No livro que a gente está usando como base, os autores destacam alguns fatores que influenciam a decisão dos pais na hora de escolher o tratamento. Um deles é a recomendação de outros pais. É natural que os pais busquem por experiências de quem já passou pelo mesmo processo, né? É como se estivessem procurando por um mapa que os guie nesse território desconhecido. Mas qual é o perigo disso? O perigo é que cada caso é único. O que funcionou para um não necessariamente vai funcionar para outro. E às vezes, na ânsia de encontrar uma solução rápida, os pais acabam negligenciando a individualidade dos seus filhos, tentando encaixá-los em modelos prontos que não se adequam às suas necessidades. É como tentar calçar um sapato que não serve. Pode até parecer bonito, mas vai machucar o pé? Faz sentido. É preciso ter cuidado para não cair nessa armadilha da generalização. E além da recomendação de outros pais, a opinião dos profissionais também pesa bastante na decisão, né? Sem dúvida. Os pais depositam muita confiança nos médicos, terapeutas e educadores que acompanham seus filhos. É importante que essa confiança seja justificada, que os profissionais estejam atualizados sobre as últimas pesquisas e que se baseiem em evidências científicas para fazer suas recomendações. Mas e se o profissional não estiver tão antenado assim? E se ele indicar um tratamento que não tem comprovação? Como os pais podem se proteger disso? É fundamental que os pais busquem por profissionais qualificados, que tenham formação específica na área do autismo e que estejam em constante atualização. E mesmo confiando no profissional, é importante que os pais mantenham um olhar crítico. Buscar informações adicionais, pesquisar sobre os tratamentos indicados e, principalmente, conversar abertamente com o profissional sobre suas dúvidas e expectativas. Ou seja, a relação entre pais e profissionais deve ser de parceria, de troca, de construção conjunta do melhor caminho para a criança. E além da recomendação de outros pais e dos profissionais, que outros fatores influenciam a decisão dos pais? A disponibilidade do tratamento também é um fator importante. Muitas vezes os pais optam por um tratamento simplesmente porque ele é o único disponível na sua região, ou porque a fila de espera é menor. E o custo do tratamento também pode ser um fator decisivo. Muitos tratamentos no suporte empírico têm um custo elevado, que pode inviabilizar o acesso para muitas famílias. É uma realidade dura, né? A desigualdade social se reflete também no acesso aos tratamentos de saúde e à internet. Qual o papel da internet nesse processo de busca por informações e de tomada de decisão? A internet é uma ferramenta poderosa, que pode ser tanto uma aliada quanto uma vilã. Por um lado, ela democratiza o acesso à informação, conectando os pais a uma rede de conhecimentos, experiências e suporte. Mas, por outro lado, a internet também é um campo minado de desinformação, com sites, blogs e vídeos que propagam tratamento sem suporte, curas milagrosas e teorias da conspiração. É como se a internet fosse um oceano vasto e profundo, com ilhas paradisíacas de informação confiável, mas também com redemoinhos perigosos de fake news. E como os pais podem navegar por esse oceano sem naufragar. Desenvolver um olhar crítico e questionador é fundamental. É preciso checar as fontes, verificar a autoria das informações, observar a linguagem utilizada e, principalmente, buscar por referências bibliográficas. Sites confiáveis, que se baseiam em evidências científicas, costumam citar as fontes de suas informações, permitindo que o leitor verifique a veracidade do conteúdo. Claro, é essencial conversar com profissionais qualificados para tirar dúvidas e validar as informações encontradas na internet. E para a gente encerrar essa segunda parte do nosso mergulho, queria retomar a pergunta que a gente fez lá no início. Como garantir que o tratamento escolhido seja o mais adequado para as necessidades e potencialidades de cada criança com autismo? O livro nos dá alguma luz sobre isso.
O livro enfatiza a importância da individualização do tratamento. Cada criança com autismo é única e o tratamento deve ser construído de forma personalizada, levando em consideração suas características, necessidades, habilidades, desafios, interesses e, acima de tudo, seus sonhos e aspirações. Não existe uma fórmula mágica, uma receita pronta que se aplique a todos os casos. É preciso que haja um diálogo aberto e honesto entre pais, profissionais e, quando possível, a própria criança, para que juntos possam construir o melhor caminho para o seu desenvolvimento. É um processo desafiador, mas essencial para que a criança com autismo tenha acesso às melhores oportunidades de desenvolvimento e que possa viver uma vida plena e feliz. E, na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai explorar um pouco mais o cenário brasileiro em relação ao autismo, discutindo os desafios e as perspectivas para o futuro. Fique com a gente. De volta ao Deep Dive. A gente mergulhou fundo nos tratamentos para o autismo nas partes anteriores. Vimos o que tem suporte da ciência, o que não tem, e os fatores que influenciam a decisão dos pais na hora de escolher o melhor caminho para os seus filhos. Exatamente. A gente desvendou um monte de coisas e abriu a caixa preta do autismo, mostrando que a informação é a nossa melhor arma para tomar decisões conscientes. É verdade. E agora, nessa reta final, a gente vai dar um zoom no cenário brasileiro, né? Isso aí. Vamos falar sobre os desafios e as perspectivas que a gente encontra aqui no Brasil em relação ao autismo. Legal. Yeah. E por onde a gente começa a conversa? Quais são os principais desafios que a gente enfrenta? Um dos maiores desafios é a falta de diagnóstico precoce. Muitas crianças só recebem o diagnóstico de autismo quando já estão em idade escolar, o que atrasa o início das intervenções e impacta diretamente no seu desenvolvimento. E por que isso acontece? É falta de profissionais qualificados, dificuldade de acesso aos serviços de saúde, falta de informação. Na verdade, é uma combinação de fatores, sabe? A gente tem uma certa falta de conhecimento na população em geral sobre o autismo que atrasa a identificação dos sinais precoces pelos pais e familiares. Entendi. Muitos profissionais de saúde também não estão suficientemente preparados para fazer o diagnóstico, principalmente em regiões mais afastadas dos grandes centros. E, claro, a gente não pode esquecer da longa fila de espera nos serviços públicos de saúde, que dificulta o acesso ao diagnóstico e ao tratamento. Como se a gente tivesse uma série de obstáculos para ultrapassar antes de chegar ao diagnóstico e ao tratamento adequados, né? Enquanto isso, o tempo passa e as janelas de oportunidade para o desenvolvimento da criança vão se fechando. Pois é. É uma corrida contra o tempo. Exatamente. E a gente sabe que o diagnóstico precoce faz toda a diferença. Quanto antes a criança tiver acesso às intervenções, maiores são as chances de ela desenvolver todo o seu potencial. Com certeza. E o que a gente pode fazer para mudar esse cenário? Quais são as soluções para esse desafio? A gente precisa investir em políticas públicas que levem informação sobre o autismo para a população, que capacitem os profissionais de saúde para fazer o diagnóstico precoce e que ampliem o acesso aos serviços especializados. Verdade. É um trabalho que envolve o governo, os profissionais de saúde e a sociedade como um todo. A gente precisa se unir para quebrar essas barreiras e garantir que todas as crianças com autismo tenham o suporte que precisam. É isso aí. E, além da questão do diagnóstico precoce, que outros desafios a gente enfrenta aqui no Brasil? Outro ponto crucial é a formação adequada de profissionais para aplicar os tratamentos com base científica, como a ABE, por exemplo. A gente vê muita gente se aventurando nessa área sem ter a qualificação necessária, o que pode ser muito prejudicial para as crianças. É verdade. A gente sabe que a IBA é uma ciência complexa que exige estudo e supervisão de profissionais experientes. Exatamente. Não dá para improvisar quando se trata da saúde de uma criança? De jeito nenhum. E, infelizmente, a gente vê muita propaganda enganosa por aí, com cursos rápidos que prometem formar especialistas em autismo em poucas horas. Nossa. É preciso ter muito cuidado com essas promessas falsas. A saúde das crianças não pode ser tratada com amadorismo. Com certeza. Fundamental buscar por profissionais com formação sólida, com experiência comprovada. E que se baseiem em evidências científicas para trabalhar com crianças com autismo. É essencial. E o livro que a gente está usando como guia nesse mergulho, ele fala sobre a formação dos profissionais no Brasil. Sim, o livro destaca a importância da formação continuada dos profissionais que atuam na área do autismo. É essencial que eles se mantenham atualizados, participando de congressos, cursos e outras atividades que promovam a troca de experiências e o aprimoramento de seus conhecimentos. Ou seja, não basta ter um diploma na parede, né? Não basta. É preciso estar em constante aprendizado, buscando o que há de mais novo e eficaz no tratamento do autismo. Com certeza. Afinal, a ciência está sempre evoluindo.
E a gente precisa acompanhar esse movimento para oferecer o melhor para as crianças. Sem dúvida. E para a gente encerrar o nosso mergulho de hoje, queria te fazer uma última pergunta. Pode fazer? Qual mensagem você deixaria para os pais que estão começando a sua jornada no mundo do autismo? A mensagem que eu deixo é de esperança, de acolhimento e de empoderamento. O autismo não é uma sentença. Não é o fim da linha. Certo. É uma condição que exige adaptação, mas que não impede a criança de ter uma vida plena e feliz. Legal. Busquem informação, busquem apoio profissional, Sim. conectem-se com outras famílias que vivenciam a mesma realidade. E, acima de tudo, amem seus filhos pelo que eles são, com suas singularidades e potencialidades. Que linda mensagem. Acho que é o recado perfeito para a gente fechar o nosso mergulho de hoje. Que bom que você gostou. E você que esteve com a gente nessa jornada, esperamos que tenha se sentido mais informado e preparado para navegar pelo mundo do autismo. Essa é. Lembre-se, a informação é poder. Continue se informando, continue questionando e principalmente continue amando e apoiando as pessoas com autismo que fazem parte da sua vida. Perfeito. Um grande abraço e até o próximo mergulho.